Vamos terminar a nossa palavra da semana passada, não consegui, né? Por causa do tempo, hoje nós vamos terminar em nome de Jesus. Mas antes eu quero, lembrar para vocês, colocar na mente de vocês aquilo que nós estávamos falando sobre fortalezas, para que a gente possa concluir esta palavra hoje. Então vamos começar com 2 Coríntios 10, 4 e 5. Nos diz lá: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em? Só veio 5 pessoas. Em? Tá. Em Deus, para destruir o quê? Fortalezas, anulando nós, sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, elevando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós falamos semana passada que Jesus, quando Ele se manifestou aqui na terra, Ele veio para nos tornar livres do nosso passado e para nos transformar em pessoas perfeitas. Nós falamos que a palavra de Deus afirma que existem 2 expressões, não é? Que mostram a profundidade disso que Cristo veio fazer. A primeira expressão é libertar os cativos, e a segunda, libertar os oprimidos. Então Jesus veio para nos libertar. A palavra de Deus, ela afirma que as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Mas com tudo isso, apesar de tudo isso que Jesus veio fazer, apesar de tudo quanto a palavra de Deus fala, na nossa experiência, no nosso ministério, nós temos visto muitos crentes, muitas pessoas que estão dentro das igrejas e não conseguem se libertar das fortalezas. Estão presas em fortalezas. E olha, eu te digo uma coisa: tem pessoas com 1, 2, 3 anos, 10 anos, 20, 30 anos de igreja, que ainda estão presas a fortalezas, né? Então, essas pessoas, elas estão presas a essa fortaleza por quê? Porque ainda estão presas no seu passado. Ainda elas estão vivendo o seu passado, por mais que elas queiram viver o presente, a sua mente, ou esta fortaleza, essa fortaleza que está na sua mente, a leva a viver o seu passado. E são pessoas que chegam na igreja e são libertas em outras áreas, mas tem áreas que estão presas. Tem pessoas que estão presas em fortalezas financeiras. E quanto nós vimos isso, hoje, graças a Deus, a nossa igreja é liberta. Mas nós mesmos, no passado, vivíamos em fortalezas financeiras, não conseguíamos prosperar de jeito nenhum. A gente passava um tempo bom e daqui a pouco se arrebentava de volta. E vivia nesse ciclo de dívidas, até que esta fortaleza caiu por terra na nossa vida. Então nós vemos muitas pessoas, muitos evangélicos, literalmente paralisados. Por causa do quê? Por causa de dúvidas quanto à palavra de Deus. Por causa de dúvidas de como Deus faz as coisas. Por causa de dúvidas quando recebe uma palavra de incentivo, de ânimo. Vemos pessoas paralisadas por causa do quê? Por causa de temores. Por causa do medo. O medo é uma coisa terrível na vida da pessoa. O medo trava, o medo torna a pessoa doente, o medo atrai coisas ruins. Nós vemos as pessoas que não conseguem se desenvolver, não conseguem crescer, não conseguem fazer nada na vida. Tudo dá para trás, tudo dá na trave, não consegue nada. Ficam anos e anos sofrendo, padecendo. Por causa do quê? Por causa destas fortalezas que estão destruindo as suas vidas. Em João 8,36, Jesus disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Agora, livres do quê? Livres das pressões, livres dos cativeiros, livre da cegueira, livre da pobreza.
Mas eu te digo uma coisa, não é todo mundo que aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida, que é livre dessas coisas totalmente. Muitas pessoas, elas são livres numa parte, mas tem outras áreas que elas não conseguem se livrar. Elas não conseguem vencer, elas estão carregando, arrastando consigo todo dia. E para muitas pessoas, viver o Evangelho é um sofrimento, é uma luta, né? As pessoas dizem, eu mato um leão por dia. Mas eu conheço um Deus que é abençoador, um Deus que é o dono da prata e do ouro, um Deus que diz que nós somos mais que vencedores, um Deus que diz que Ele nos dá todas as coisas, um Deus que diz que se nós o obedecermos, nós vamos comer o melhor desta terra. Nós precisamos começar a vencer essas fortalezas. Tem pessoas que estão com as suas vidas cheias de carga espiritual, de tal forma que elas não são capazes de tomar uma decisão. Tem pessoas que não conseguem se decidir a casar, e começam a namorar, namoram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos. Tem pessoas que tomam processo porque impediram a vida do outro por 10 anos. Ficou amarrando e depois desistiu do casamento. E depois tem que pagar uma indenização. Por que isso? Porque não estava tão cheio, estava tão, né? Por causa desta fortaleza que se instalou na vida dela, ela não consegue tomar uma decisão. Tem pessoas que não conseguem fazer uma prova num concurso, não conseguem, né, crescer na empresa, porque não consegue tomar a decisão de fazer uma prova para passar, para conseguir crescer. A prefeitura, eu sou funcionário público, trabalhei 39 anos na prefeitura. E lá é um lugar que as pessoas dizem que não existe plano de carreira. Por quê? Porque ninguém cresce naquele lugar. Quando eu entrei, eu era já contabilista formado, e entrei abrindo valeta, porque eu não conseguia pegar emprego, porque eu tinha um problema com o exército. E foi o único lugar que me aceitou. Eu entrei, e a única coisa que tinha que fazer era abrir valeta, era cortar grama, era carpir. Fiquei 1 ano e 1 mês nisso. E os meus amigos, que eu trabalhava com eles, eu dizia para eles, eu estou aqui, mas eu vou trabalhar no escritório. Eles diziam que você vai se aposentar aqui conosco, você vai morrer fazendo isso aqui. Eu não era crente, mas eu não deixei isto entrar na minha mente. Eu repreendia eles, sem saber o que eu estava fazendo. Eu dizia, não, eu vou trabalhar no escritório. E com 1 ano e 1 mês passei para o escritório, ali eu comecei, né, a crescer. E quando eu vim para a igreja, quando eu aceitei a Jesus, aí minha mente abriu mesmo, né? E todo concurso que tinha, curso, eu fiz tudo o que eu pude fazer. E saí de lá abençoado. Estou hoje aposentado e abençoado. Muitas pessoas, né, muitos amigos meus se aposentaram amaldiçoando a aposentadoria, porque não se aposentaram contente com o seu cargo, com o seu salário. Eu sou uma pessoa abençoada, porque eu venci uma fortaleza na minha vida, né? E venci uma fortaleza grande, porque eu fui criado, eu com 12 anos de idade, eu dormia num colchão de palha de milho. Eu com 13 anos de idade, eu não tinha um jogo de quarto para mim. Eu tinha o meu quarto, mas não tinha um jogo de quarto. Eu tinha alguns caixotes que eu guardava a minha roupa. A minha cama era de madeira comum, com um colchão de palha. Minha coberta era um colchão de pena de ganso. Ia para a aula cheio de pena. Eu tinha um cabelo black power, né, desse tamanho, que eu gostava de cabelo grande, meu cabelo, né, crescia para todos os lados. Até hoje cresce se eu não cuidar dele. E chegava, né, muitas vezes, passava a mão no cabelo assim, saía com um punhado de pena. Quando não era paina, né, do travesseiro, que o travesseiro era de paina. Meu Jesus. O sapato era uma conga.
Era uma conga que ia até onde servia, quando crescia um pouquinho mais, cortava-se a ponta para o dedo poder sair para fora e continuar usando, porque ela não gastava nunca, aquela miserável. Não acabava. E nisso a gente vivia nessa pobreza. Eu, quando comecei a namorar, não conseguia conversar com a minha esposa. Não sei como é que nós casamos. Ela falava e respondia. Deus sabe o que faz. Mas Deus, com Deus, em nome de Deus, pelo poder da palavra de Deus, nós podemos derrotar todas as fortalezas. Gente, se eu não tivesse quebrado essas fortalezas, eu nunca estaria aqui pregando para vocês. Nunca estaria aqui. Nunca estaria, não teria jeito de eu estar aqui. E o que é uma fortaleza espiritual? Eu falei semana passada, fortaleza espiritual é algo que se instala na mente, ou no coração, ou no corpo de um homem ou de uma mulher, de Deus, que exalta o diabo. Porque se a bênção nas nossas vidas exalta a Deus, a fortaleza exalta o diabo. Quantos muitas vezes não ouvem dizer assim: se for para sofrer que nem você sofre, eu não vou para a sua igreja. Se for para viver do jeito que se vive, eu não vou para a igreja. Não é? Um dia nos falaram a respeito da área financeira, Que Deus é esse que vocês têm? Então, nós temos que cuidar, temos que examinar a nossa vida, ver se nós não estamos vivendo uma fortaleza nas nossas vidas, Porque não queremos de forma alguma exaltar o diabo. Como se instala uma fortaleza espiritual? Eu usei o exemplo de um prédio. Você não passa num dia num terreno, e no outro dia você passa nesse mesmo terreno e tem um prédio lá de 23 andares construído. Não é? Primeiro vai haver a escavação para fazer a estrutura primeiro, a parte estrutural do prédio, depois eles vão levantar os andares, depois vão começar a pôr os tijolos, reboco, colocar as lajotas, pintura e tal, para daí se dizer que esse prédio está pronto. Da mesma forma, uma fortaleza não se instala do dia para a noite. Não é do dia para a noite. Ela vem primeiro com uma semente, um pequeno pensamento, que muitas vezes nós não rejeitamos. A gente não rejeita. Eu lembro, um dia, porque eu olho muito isso, porque eu não era cristão, e eu repreendi uma palavra do meu pai também um dia, porque antes de eu conseguir entrar na prefeitura, eu tentava conseguir emprego, não conseguia em lugar nenhum. Então, o que eu fazia? Vendia milho verde final de semana, vendia sorvete, carpia o terreno dos vizinhos, cortava a grama, fazia de tudo para conseguir uns troquinhos para eu poder e curtir o final de semana. E o meu pai um dia chegou para mim e disse assim: você é um vagabundo, você nunca vai ser nada na vida. E eu repreendi ele e disse: pai, não falei em nome de Jesus, porque eu não conhecia Jesus, por mais que eu era cristão, mas não conhecia Jesus. Então eu falei para ele: pai, um dia eu vou ser o seu chefe. Na hora eu não pensei no que eu estava falando. Só que antes do meu pai se aposentar, eu me tornei o chefe dele. Graças a Deus que eu estava convertido, Porque senão eu não sei o que ia fazer, porque com certeza aquilo foi uma palavra de ódio que eu lancei, Por mais que eu quebrei a palavra dele, mas foi uma palavra de ódio, de raiva, naquele momento do que ele falou, do que ele disse. Mas graças a Deus eu estava convertido, e nunca eu dei uma ordem para meu pai. Ele era meu funcionário, mas eu nunca dei uma ordem para ele. Também não precisava, ele sabia o que tinha que fazer, Mas nunca eu chamei meu pai para uma conversa, nunca me fiz chefe dele, por mais que eu era. E nunca também falei nada para ele. Nunca. Podia ter dito para ele: não falei por senhor que eu ia ser? Podia, não fiz.
Graças a Deus, meu pai, né? Por causa disso, aceitou Jesus, se converteu, né? E morreu salvo, pela glória de Deus. Então uma fortaleza, ela vem com um pensamento, com uma palavra, uma má palavra lançada no momento de raiva, num momento de discussão. Às vezes nós mesmos lançamos fortaleza sobre as nossas vidas. Eu nunca vou ser nada na vida mesmo. Eu nunca vou fazer essa prova, não vou passar mesmo. Nem vou tentar esse emprego aí, eu não vou conseguir. Não adianta, eu fiz faculdade para isso, mas não vou tentar nada, porque eu não sei nada, não vou conseguir nada. Nós mesmos construímos fortalezas, né? E esse dardo, ele pode ser um pensamento, pode ser uma atitude, uma palavra, pode ser um ato contrário, uma coisa ruim que nos aconteceu em um determinado momento da nossa vida. Isso pode começar a construir uma fortaleza. Estamos ao vivo. Vamos quebrar as fortalezas no microfone em nome de Jesus. Vamos comprar um microfone decente. Existem fortalezas espirituais. Fortalezas que nós deixamos entrar na nossa mente espiritualmente. E que faz com que a gente sofra por causa disso. Faz com que a gente não desenvolva espiritualmente. Um dia eu construí uma fortaleza na minha mente por causa de uma palavra ruim que me deram, né? O meu pastor, na época, eu fui falar para ele que eu gostaria de ser batizado com o Espírito Santo, de falar em línguas, né? E ele chegou para mim e disse para mim assim: imite alguém que esteja falando ao seu lado. Meu Deus, aquilo criou uma fortaleza. Por 3 anos eu não consegui falar em línguas, porque eu saí dali pensando, mas puxa, então aqui é uma palhaçada, né? Um fala uma coisa e todo mundo sai repetindo, parece papagaio. Foi isso que eu entendi naquela palavra, né? Ele não soube se expressar, não soube, né, conversar, me ensinar a respeito disso. E isso criou uma fortaleza que, graças a Deus, né, em 3 anos, depois de 3 anos, ela foi quebrada na minha vida. Eu fui cheio, né, do Espírito Santo e comecei a falar em variedades de línguas. Então, são fortalezas espirituais que acontecem na nossa vida, que nos impedem, nos travam, nos bloqueiam de coisas espirituais, de vivermos as bênçãos espirituais na nossa vida que Deus tem para cada um de nós. Existem fortalezas doutrinárias. O que é uma fortaleza doutrinária? É um mau ensinamento. Essa que aconteceu comigo também pode ser uma fortaleza doutrinária, porque foi me ensinado a doutrina errada do falar em línguas, né? Me ensinaram de uma maneira errada e aquilo criou um bloqueio na minha vida. Então existem fortalezas doutrinárias e isso, né, eu falei a semana passada, é um problema muito grande, porque hoje nós temos a facilidade de acessar a internet e tem muita gente falando na internet do que não sabe. Existe muito papagaio falando na internet e que às vezes fica falando o que não sabe, o que não, né? Hoje mesmo eu vi uma pessoa dizendo, né, que as igrejas evangélicas ficam batendo no vício, na pornografia, não sei no que lá, mas o verdadeiro pecado é o pecado do diabo. Porque ele foi expulso dos céus, por quê? Pela sua soberba, né? E ele diz que este é o verdadeiro pecado, porque Lúcifer não foi expulso do céu porque ele traiu, porque ele adulterou, porque não sei o que. Ele foi expulso dos céus porque ele quis ser igual a Deus, subiu a soberba, né, o orgulho. Então ele disse assim, orgulho, hoje as igrejas estão cheias de orgulho e não sei o que. É claro, a gente vê muito isso acontecendo, mas gente, a Bíblia me diz que quem não vai para o céu é quem peca, e pecado, ele tem nome, é pecado. Não importa se é isso ou aquilo, ele é pecado. Não existe pecadinho e nem pecadão. Tudo que transgride a palavra de Deus, que vai de encontro à palavra de Deus, tudo isto é pecado.
pecado. Então não se engane, né? Cuidado com o que você ouve na internet, cuidado com o que as pessoas postam. Tome muito cuidado com aquilo que você compartilha. Tinha um pastor esses tempos atrás aí que muita gente começou a compartilhar. A pastora ficou pulando dessa altura, porque ele falou cada coisa que, meu Jesus amado. Então temos que tomar cuidado, né? Essas fortalezas doutrinárias acontecem desse jeito. Nós conhecemos algumas pessoas que acabaram se afastando da igreja porque começaram a ser autodidatas na internet. E aí caíram no engano do inimigo, aprenderam uma doutrina diferente daquela que nós ensinamos, porque a nossa doutrina, né, é baseada na palavra de Deus. E ele foi enganado por essa doutrina e está fora da igreja até hoje, enganado por isso. Então nós temos que tomar cuidado com isso. Existem fortalezas emocionais. Porque isso, a pessoa sofre, por exemplo, alguém sofre um acidente de carro, ela cria uma fortaleza. Toda vez que ela entra num carro, ela passa mal. Por mais que esteja tudo bem, ela começa a sofrer, passar mal, ela começa a ficar com medo de andar naquele carro, de continuar aquela viagem. Muitas vezes tem pessoas que têm uma fortaleza espiritual, emocional, não conseguem andar de avião. Né? Relacionamentos, né? Pessoas que têm uma fortaleza emocional que não conseguem casar, ou se casa não consegue permanecer casado. Existem fortalezas mentais. Esta é terrível também, né? Porque isso, às vezes a pessoa coloca na sua mente que ela tem determinada doença e ela começa a sentir os sintomas desta doença. E eu vou te dizer uma coisa, ela acaba morrendo disso. Acaba morrendo disso. Oi? O meu pai, né? A pastora está falando do meu pai, eu estou usando muito meu pai hoje. Meu pai, quando ele era do mundo, ele estava num centro espírita e lá falaram para ele que ele ia morrer de um acidente de carro. Isso criou uma fortaleza na mente dele. Ele veio para a igreja, ele se converteu, ele foi curado, né? Tava uma bênção, um homem abençoado mesmo. Aconteceu milagres tremendos na vida dele. Ele vivenciou milagres tremendos. Mas ele morreu do quê? Acidente de carro. E eu te digo uma coisa, meu pai era um exímio motorista, um excelente motorista. Andava muito bem. A partir daquele dia, ele nunca tinha batido o carro, para você ter ideia. Naquele mês, ele bateu não sei quantas vezes o carro. Porque ele andava tão devagar, de medo de bater e sofrer um acidente, que ele começou a fazer besteira no trânsito. E vem a sofrer, inclusive aqui pertinho, na Rápida aqui, a uns 6 quilômetros antes daqui, um carro veio ao contrário, passou a preferencial, deu no meio do carro dele, ficou 19 dias na UTI e veio a falecer. Mas por que isso? Porque ele construiu uma fortaleza mental que o levou a morrer daquilo que ele tinha medo. Tem fortalezas pessoais na vida da pessoa. A pessoa se acha feio. Ah, eu sou feio. Não se olha no espelho porque se acha feio. Não se arruma, não compra uma roupa. Não... Por quê? Porque se acha feio, se acha gordo, magro. Às vezes não é as pessoas que falam, ele cria aquele complexo na vida dele e vive em cima disso, em cima desta fortaleza. Então, esse tipo de comportamento, né, na vida dessas pessoas é algo que o inimigo instalou e que se tornou uma fortaleza, né? E que se isto está acontecendo na sua vida, você precisa derrubar isto, você precisa derrotar, expulsar, rejeitar, não aceitar na sua vida. Por que isso? Porque Jesus Cristo veio para tirar as amarras, para libertar o cativo do cativeiro, para libertar o oprimido da opressão, né?
Então nós precisamos trabalhar muito isto. Efésios 4:22 diz como é que uma fortaleza se instala. Diz assim, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Então o que ele está falando aqui do velho homem? O velho homem, ele nunca vai se converter. A nossa velha criatura, ela nunca vai se converter. E ela nunca vai nos largar. Enquanto nós estivermos neste mundo, ela não vai nos largar. Ela vai continuar conosco, né? Que é a nossa carne. O velho homem é a nossa carne. E a Bíblia mesmo nos fala que nós temos que crucificar a nossa carne todos os dias. E eu vou mais, né? Acho que tem gente que tem que sacrificar toda hora, todo minuto, todo segundo, porque tem carne aí que, meu Deus do céu, gente, é carne de sola de sapato mesmo, né? Dura que só, não é verdade? Então a carne, ela se corrompe facilmente. A nossa carne, ela se corrompe facilmente. Eu posso falar nossa carne porque às vezes as pessoas pensam, o pastor é um super homem espiritual. Não. A nossa carne também tenta muitas vezes falar, querer gritar alto. Mas o que nós precisamos? Rejeitar, não dar lugar para ela. Nós não podemos dar lugar para a nossa carne, para ela fazer o que ela quer. Nós temos que ter entendimento na palavra de Deus, conhecimento na palavra de Deus, obediência à palavra de Deus. Precisamos viver a palavra de Deus todos os dias da nossa vida. É isso que diz, né, crucificar a carne. Porque às vezes a vontade da carne é outra, mas nós temos que, né? Tem gente que a vontade da carne nunca está na igreja, aí muitas vezes está na live. Ou está dizendo para as pessoas, não, eu vou na igreja, eu disse para você que eu vou, mas eu vou conseguir ir lá. Por que isso? Porque existe uma fortaleza, barrando ela, impedindo ela de estar aqui, né? É o seu velho homem trabalhando aí, criando uma fortaleza. E por que uma fortaleza se cria na vida da pessoa? Porque ela tem um desconhecimento. Um desconhecimento do quê? Da palavra de Deus. E tome cuidado, porque a tendência da nossa carne é se corromper sempre. Sempre ela vai se corromper. Ela sempre vai agir pelas concupiscências do engano. Quase não saiu. Né? Ela sempre vai dar um jeitinho de querer aparecer. E aí nós temos que repreendê-la, rejeitá-la. Não podemos aceitar o que a nossa carne quer, gente. Não podemos. Nem por um segundinho. Só uma vez não faz mal, cuidado. É uma vez, é duas, é três, né? É só uma cervejinha, é só um golinho, é só uma pitadinha. Capeta. Capeta. É uma cerveja sem álcool, né? Hoje tem na moda, muita gente, eu posso tomar porque não tem álcool, não tem álcool. Leia direito a lata lá para ver. Não tem muito álcool. Então nós precisamos viver, ter conhecimento da palavra de Deus para poder rejeitar essas obras da carne na nossa vida, para que nós para nós não darmos lugar à nossa carne. 2 Coríntios 11:3 nos diz assim: mas receio que assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo, né? Eu falei a semana passada que o cristianismo é algo simples, o cristianismo é puro, mas nós temos que cuidar com a serpente, porque ela consegue corromper a forma, a maneira de se ensinar, de se viver, de se propagar o evangelho, e ela acaba convencendo as pessoas de coisas que não tem nada a ver com a Bíblia, com a palavra de Deus. Quanta gente que diz assim, mas na Bíblia não está escrito isso. Não está. Na Bíblia não diz aquele outro. Não diz. Cuidado.
né? Porque às vezes, e existe muitos pensamentos hoje dentro das igrejas que as pessoas, né, teimam que está escrito na Bíblia. E não está. E tem coisas que estão escritas na Bíblia e ela diz que não. Por exemplo, livre-arbítrio, né? A pessoa diz, não está escrito na Bíblia, realmente não está escrito. Não diz lá livre-arbítrio. Por quê? Porque essa palavra não existia lá no passado, mas está lá o poder da decisão. Deus colocou eles, né, o povo, diante de duas montanhas e disse para eles, agora vocês vão decidir entre o bem e o mal. Livre-arbítrio, poder de decisão. O que Deus disse para eles? O que vocês escolherem, muito bem. Vocês escolheram. Nós temos o livre-arbítrio de ir para o céu ou não. Tem pessoas que vão passar dias e dias dentro das igrejas, mas a decisão dela não é ir para o céu, porque ela não se deixa converter totalmente. Ela sempre está no meio termo, na meia palavra, na meia decisão, né? E isto é a obra do diabo na vida de Eva, a obra da serpente na vida de Eva. Eu li algo que dizia assim, que uma meia-verdade é uma mentira completa. É um engano completo, é pior, né, do que uma mentira muitas vezes. Então, a serpente, ela consegue corromper a pessoa de tal forma que ela pode dizer assim para a pessoa, né, aquela fortaleza mental que eu falei, você vai morrer desta doença. Você não vai conseguir casar com ninguém porque você é feio. Ou, né, porque você é alto, ou magro, baixo, ou gordo. E ela vai criar uma fortaleza de complexo na vida dessa pessoa, e a pessoa vai viver disso a vida inteira e não vai conseguir se desamarrar. E uma das amarras ou fortalezas que fazem mal à vida de alguém é a mentira. E a mentira é terrível. Tem gente que mente tanto que ele acredita na sua própria mentira. E a mentira é uma obra que exalta o diabo em todas as formas, de todos os jeitos. Então nós precisamos destruir tudo isso para sermos felizes. Temos que arrancar tudo isso da nossa mente, arrancar todas essas coisas do nosso coração, da nossa vida pessoal. Nós temos que limpar totalmente essas fortalezas. E quando nós fizermos isso, né, nós precisamos colocar algo no lugar. Precisamos colocar o quê? Plantar coisas boas, plantar a palavra de Deus, plantar a graça de Deus. Colocar sentimentos bons, vontades boas na nossa vida. Às vezes a pessoa acha que se ela se entregar totalmente para Jesus, ela vai perder a vida. Engano seu, gente. Esses tempos atrás, eu estava meditando, pensando assim, pensei comigo mesmo, fiz uma retrospectiva na minha vida. E eu comecei a pensar, se eu não tivesse aceitado Jesus, quem eu era? E eu não conseguia me imaginar quem eu era. Mas aí o Espírito Santo começou a me mostrar para mim algumas pessoas que eu andava com elas e que não se converteram. E pessoas que não eram qualquer umas na minha vida, eram pessoas que eu admirava. Eu andava junto com elas porque eu admirava, porque eu achava elas melhores do que eu. E eu vi essas pessoas vivendo a mesma vida do passado, falando as mesmas coisas, contando as mesmas histórias. A vida se repetindo na vida delas. E aí eu pude glorificar a Deus e adorá-lo, porque o Senhor transformou totalmente a minha vida, transformou a minha casa, né? Me deu uma família linda, maravilhosa, abençoada, meus filhos todos pastores, abençoados, tremendos pastores, todos eles, tremendos pastores, que aonde chegam fazem um estardalhaço com o diabo. Eu acho que quando nós andamos na rua, principalmente quando andamos juntos, o diabo acho que anda uns 5 quilômetros longe, gente, porque não é fácil não, é
Ferreiradas, os Freitas, né? Os Freitas. Agora o... Deixa quieto. Primeira Coríntios 2,16 nos diz assim: pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? Eu tenho a mente de Cristo. Você tem a mente de Cristo? Amém por isso. Amém por isso. Nós temos a mente de Cristo. Porque qual é a mente de Cristo? É a mente que acredita na palavra de Deus. É a mente que acredita naquilo que está escrito na palavra de Deus. É a mente que acredita que se nós precisamos do milagre, Jesus já operou este milagre no ano passado. Uma coisa que eu sempre falo, é uma palavra minha, né? Esses tempos atrás aí alguém veio aqui na igreja e saiu roubando essa palavra minha. Mas é uma palavra minha, que eu falo sempre isso. Nós somos provocadores de milagres. Ninguém acreditou. Você é um provocador de milagre. Não há ninguém melhor para provocar um milagre na tua vida do que você próprio. E a palavra de Deus nos dá as condições para isso. Por exemplo, tem alguém que está passando por necessidade financeira, nós podemos provocar um milagre financeiro na nossa vida. Deus está dando a oportunidade de ofertar no transformador, né? Tem gente que está tomando posse dessa palavra, né? Está dando ofertas mais do que os R$1.000, porque elas conhecem a palavra de Deus. E tem gente que vai dizer assim, mas como que acontece isso na vida do irmão? Vai ver o que ele tem ofertado. Vai ver. Por que aquele irmão, né, ganha tanta coisa, tanta bênção, toda hora está acontecendo alguma coisa diferente na vida dele? Vai ver o que ele tem posto aqui nesse altar. Ele é um provocador de milagre na vida dele. Outra coisa, né? Tem alguém doente, a Bíblia diz que nós devemos ungí-la com azeite e orar. E a oração da fé fará um milagre. Nós podemos fazer milagres. Nós somos fazedores de milagres. Nós somos fazedores de milagres. Olha aí para o teu lado aí. Sabe quem está aí? Um provocador de milagre. Alguém acreditou nessa palavra. Não sei se vocês estão entendendo. Para nós concluirmos, eu quero falar algo que aconteceu na Bíblia, lá no passado, na vida de Moisés. Uma fortaleza que aconteceu lá, né? A palavra de Deus diz que Moisés, quando chega para tomar a terra prometida, ele escolhe dentre o seu povo, dentre os príncipes, olha, dentre os príncipes, ou seja, ele, por si, ele escolheu os melhores homens, não foi qualquer um, ele não escolheu qualquer um, ele escolheu os melhores homens, ele escolheu 12 homens, 12 espias, para ir olhar, a função deles qual era? Ir olhar se a terra prometida era exatamente aquilo que Deus falou. O problema já começou aí, né? Se Deus falou, não precisava nem mandar olhar, era só chegar e tomar conta do negócio. Eu sou assim, se Deus mandou, eu já vou para cima. Não fico sondando, não. Eu vou tomando posse. Eu vou tomando posse. Mas Moisés escolhe 12 príncipes e os manda espiar a terra para ver se era aquilo que Deus tinha prometido. E nós vamos ver aí nessa passagem uma fortaleza que pode ser prejudicial na vida de qualquer um. Depois que esses homens foram lá, espiaram a terra, e eu posso dizer para vocês assim, todos eles viram a mesma coisa, não viram? Porque eles andaram pelos mesmos lugares, eles andaram juntos. Eles caminharam juntos, eles não se dividiram, eles caminharam juntos. Todos viram a mesma coisa. Foi ou não foi? Então, Números 13:31 diz assim: porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não podemos subir contra aquele povo,
porque é mais forte do que nós. O que esses homens fizeram? Já começaram a colocar algo, uma fortaleza que já estava, né, edificada na sua mente. Eles começaram a edificar na mente do povo. E começaram a dizer para o povo: nós não vamos conseguir. Eles são muito fortes, eles são muito poderosos, não tem jeito. Começaram a construir uma fortaleza na vida do povo, né? Começaram a colocar algo. Sabe o que eles fizeram com isso? Sabe o que eles fizeram? Eles disseram para o povo assim: ó, tudo que Deus disse é mentira. Não falaram com todas as letras, né? Mas foi isso que eles disseram. E assim muitas vezes nós fazemos. Muitas coisas nós dissemos assim: eu não posso. Quantas coisas nós dissemos: eu não posso, mas a Bíblia diz que nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Então, quando nós dizemos que não podemos, nós estamos colocando Deus numa situação difícil, complicada, porque estamos falando que Ele é mentiroso. Vamos continuar, Números 13, 32. E diante dos filhos de Israel, infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar, é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. O que o inimigo instalou nas suas cabeças aqui? Covardia. Instalou na cabeça deles timidez. Instalou na cabeça deles medo. Instalou na cabeça deles tudo o que era contrário àquilo que Deus falou. Foi isso que o inimigo instalou na cabeça deles. Continuando, 33, diz assim: também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos seus próprios olhos como gafanhotos. E assim também o éramos aos seus olhos. Então eles colocaram para o povo assim: nós nos vimos como gafanhotos, e eles também olharam para nós e acharam que nós éramos gafanhotos. Olha que fortaleza que foi instalada aí. Qual era o objetivo deles? Ver se lá tinha gigantes? O objetivo deles era ver se o povo lá era guerreiro, se era forte, se tinha muita fortaleza lá dentro? Era esse o objetivo? Não era esse o objetivo. Não era esse. Isso pertencia a Deus. Esta era a parte de Deus. Eu não sei se você está entendendo. Mas essa era a responsabilidade de Deus, porque se fosse essa a responsabilidade deles, Deus tinha dito para eles: vejam lá se tem gigantes, para ver se dá para entrar numa boa naquela terra. O que eles queriam? Muitas vezes Deus nos dá bênção e nós voltamos para trás porque achamos que é muito grande, não é para mim. Isso não me pertence, é muita coisa. É muita areia para o meu caminhãozinho. Ô palavra maldita. Isso não serve para mim, não faz o meu tipo. Então o inimigo começou a instalar nas suas cabeças covardia, timidez, medo, desonra. Tudo contrário àquilo que Deus, né, tinha falado. E continua lá, né? Também vimos, então o objetivo era só de comprovar como a terra era boa. Esse era o objetivo deles, ver se a terra era boa, que era uma terra que manava leite e mel. Então era esse o objetivo. Mas o que aconteceu? O que aconteceu? Eles não olharam as coisas boas da terra, mas eles olharam só para as dificuldades. Foi isso que comandou eles, que governou eles. Foi esta fortaleza que se instalou na vida deles. E isso era algo que todo mundo viu.
Mas não foi todo mundo que deixou isto se instalar na sua mente. A maioria deixou isso se instalar, entendeu que isto era uma verdade. Porque para eles era como se fosse uma verdade. Mas a verdade, a única verdade que eles vinham entender como verdade, era que a terra era boa, que a terra emanava leite e mel, porque isso era uma verdade. Então, eles deixaram que as fortalezas da incapacidade se instalassem na vida deles. E quantas vezes nós permitimos isso? Deixamos essa fortaleza da incapacidade, do eu não consigo, eu não posso, se instalar na nossa vida. Mas tem uma coisa boa nisso tudo. A Bíblia diz que 2 não aceitaram estas coisas, não concordaram com isso. Números 13:30 diz lá: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Na mente de Josué e Caleb só existia uma verdade, e era que Deus tinha falado. Eles não se preocuparam com as dificuldades, porque eles entenderam que se era verdade aquilo que Deus tinha falado, aquela terra seria deles. Se você entender que o que Deus está falando para você, o que Deus já falou para você é uma verdade, isto vai ser real na sua vida. Vai ser real, eu declaro isso, vai ser real. Então na mente de Josué e Caleb havia somente a verdade de Deus. Agora na mente dos outros deuses havia uma fortaleza que dizia assim: não adianta mesmo. Não adianta nada, vamos desistir, vamos voltar para o Egito, vamos comer lá cebolas. Nós tínhamos uma vida boa, avança. Começaram a viver o passado. Então esses permitiram que o inimigo se instalasse nas suas mentes, e que uma fortaleza de baixa autoestima, de covardia, de medo, de destempero se instalasse na vida deles. E a única coisa que eles proferiram ali foram coisas mentirosas, porque a função deles não era ver se o povo era forte, mas era ver se a terra era boa. Era isso que eles deviam relatar. Somente 2 relataram isso. Então, veja lá, eu te pergunto, qual era a diferença entre esses 2 grupos de homens? Você sabe me dizer? A Bíblia nos mostra qual é essa diferença. Números 14:24 diz lá assim: porém o meu servo Caleb, visto que nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o farei entrar a terra que espiou, e a sua descendência a possuirá. É Deus que vai fazer, gente. Você não está me entendendo? É Deus que vai fazer. É Deus que vai fazer. A tua função é só experimentar, é só ver se é bom mesmo, se é verdade aquilo que Ele está falando. O resto deixa com Ele. Ele resolve. Ele que vai fazer. Você não está me entendendo? Em Josué e Caleb havia um outro espírito. Nos outros 10 havia um espírito de covardia, um espírito de medo, um espírito de temor, um espírito de amarra, um espírito de bloqueio. Agora eu te digo, eles não eram os melhores que o Moisés escolheu? Não eram os melhores? Eles não eram irmãos todos eles? Não pertenciam à mesma família? Literalmente eles pertenciam à mesma família. Literalmente eles foram criados da mesma maneira. Literalmente eles viram Deus agindo e operando e manifestando poder e maravilhas.
mas eles permitiram que um outro espírito se instalasse nas suas vidas. Está entendendo porque às vezes tem pessoas que não conseguem desenvolver, não conseguem crescer, estão sempre indo para trás em vez de ir para frente, ou às vezes dão um passo para frente e dois para trás, porque existe uma fortaleza, mas hoje vai ser quebrada essa fortaleza, hoje essa fortaleza vai ser destruída, hoje essa fortaleza vai cair por terra, hoje essa fortaleza vai deixar de existir na tua vida. Porque isso? Porque Deus vai agir, é Ele que vai fazer. Eu te digo uma coisa, todos nós podemos passar por momentos, ou melhor dizendo, todos nós passamos por momentos difíceis na nossa vida. Tem momentos difíceis, tem momentos complicados, tem coisas que às vezes acontece que não... Só que nós não podemos deixar isso entrar na nossa mente. Nós temos que agir com um outro espírito. É uma coisa que eu sempre falo. Quando nós entendemos quem é Deus, não importa se coisas boas ou ruins acontecem na nossa vida, todas elas são para a nossa bênção. O diabo, coitado dele, porque cada vez que ele põe algo ruim na minha vida, eu uso de trampolim para ir mais para cima, porque eu sei quem é o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que eu sirvo. Eu conheço o Deus que me chamou da onde eu estava, da onde eu me encontrava, para me trazer para a sua maravilhosa graça. Tem coisas que você vai viver amanhã. Tem coisas que você vai viver amanhã, que você vai glorificar a Deus Todo-Poderoso. Porque hoje uma fortaleza vai cair da sua vida. Hoje algo vai ser destruído. Sabe por quê? Porque 2 Timóteo 1,7 nos diz assim: porque Deus não nos tem dado um espírito de covardia, mas Ele tem nos dado um espírito de poder, um espírito de amor e um espírito de moderação. Tudo que havia naqueles 10 era um espírito de covardia, mas em Josué e Caleb havia um outro espírito. Havia um outro espírito. Havia um espírito de fortaleza neles. Havia um espírito de conquista. Havia um espírito de avanço. E é esse espírito que está se instalando nesse lugar esta noite. Eu não sei se você sabe, mas você pode tudo naquele que te fortalece. Em nós não há um outro espírito. Em nós não há um outro espírito. O que está em nós é o espírito da graça de Deus. O que está em nós é um espírito de intrepidez, é um espírito de coragem, é um espírito de fortaleza. Não sei se você está acreditando. Se coloque em pé. Feche teus olhos. Eu quero tomar autoridade esta noite. Tomar autoridade daquele que tem me concedido esta autoridade. E eu quero declarar que nesta noite, se tem alguém aqui com algum bloqueio na sua vida, se eu tenho alguém aqui vivendo uma fortaleza que o está levando para baixo, que o está destruindo, uma fortaleza que tem travado, eu declaro agora em nome de Jesus, pelo nome de Jesus, pelo poder do sangue de Cristo, eu declaro que esta fortaleza agora cai por terra, cai por terra, cai por terra, cai por terra, em nome de Jesus. Eu expulso da sua vida agora, eu expulso da sua mente, eu expulso do seu coração, eu expulso do teu corpo agora, toda a fortaleza que se instalou agora, em nome de Jesus. E eu te declaro livre, 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 em nome de Jesus. Para a glória e honra do santo nome de Jesus.